Nós vamos direto a Brasília para ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos acompanhar. Entre os dois países, que seria o mais adequado, né? O pessoal ligado a eles trabalharem junto conosco para distensionar as relações e tratar o que é política na política, o que é economia na economia. Essa mistura é que está atrapalhando, né? Atrapalhando muito. Eu tenho uma reunião marcada semana que vem, agora com data e hora já fixada, com o secretário Scott Bessent, né? Vai ser na quarta-feira, já recebemos o e-mail confirmando dia e hora, então oficializando o interesse em conversar. Remota, certo? Oi? Remota. Obviamente que a depender da qualidade da conversa, ela pode se desdobrar numa reunião de trabalho presencial, aí com os ânimos, né, já orientados no sentido de um entendimento entre os dois países, que nós repetimos, né, um relacionamento de 200 anos que não faz o menor sentido nós estamos vivendo nesse momento. A questão da política tem que ser tratada na esfera da política. O Poder Judiciário tem independência, o Congresso tem independência. Isso não está em pauta aqui no Brasil. O Poder Executivo, o governo do presidente Lula, vai agir no sentido de garantir a soberania nacional e garantir a aplicação da lei, da legislação brasileira pertinente ao caso. Nós queremos abrir a negociação, superar esse desentendimento provocado pela extrema-direita brasileira e normalizar as relações. Até 10% nós estamos achando inadequado para o caso da América do Sul. Falei isso para o secretário Bessent em maio desse ano, porque a América do Sul é deficitária em relação aos Estados Unidos. Uma outra coisa que é importante é que nós somos um bloco econômico. O Brasil não pode ser tratado diferentemente do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, da Bolívia. É um bloco econômico, assim como a União Europeia é um bloco econômico, e está sendo tratada de uma forma isonômica, embora a própria Europa considere também injusta a aplicação de tarifas aos seus produtos. Então nós temos que normalizar as relações com informação, né, e com bons argumentos, e separar essa discussão política, que há todo um direito democrático da pessoa protestar contra o que quer que seja. Isso não tem nada a ver com o Executivo Federal Brasileiro. O Executivo Federal Brasileiro está zelando pelo interesse nacional. E nós, mais uma vez, reiteramos o pedido de união nacional para defender os interesses nacionais. Isso tem que envolver os governadores de oposição, porque aqui não se trata mais de situação de oposição. Os estados estão sendo afetados. Então, os governadores que têm proximidade com a extrema-direita, eles têm que fazer valer as prerrogativas do seu mandato. Não é fingir que não tem nada acontecendo, se esconder embaixo da cama e desaparecer. Não dá para ser assim. Um governador tem mandato, ele foi eleito pelo povo, ele tem que defender os interesses do seu estado. O mesmo vale para o empresariado. Está falando conosco? Muito bem-vindos todos. Nós vamos receber todos o quanto for necessário. Mas é preciso também fazer gestão junto à oposição para acabar com essa história. Vamos tratar a economia no âmbito econômico e vamos discutir a política, não tem problema. O nosso país, é um dos países mais democráticos do mundo. O Brasil dá aula de democracia hoje. Então não tem cabimento esse tipo de hostilidade contra o país. Ministro, uma dúvida sobre o pacote em si, o que eu queria saber. O senhor hoje tem reuniões de afinamento, mas são ordens executivas, são projetos de lei, essas ordens vão ser publicadas em decreto pelo presidente Lula. Como é que é essa composição? Porque a gente está num momento bastante delicado em relação ao Congresso Nacional. E qual é a análise do anúncio formal que o coletivo sai hoje? O anúncio formal não cabe a mim anunciar, isso cabe ao Palácio do Planalto, o presidente vai fazê-lo. O texto sai daqui hoje, está pronto. Ontem nós procuramos entender a encomenda do presidente em relação ao detalhamento. Nós dissemos para ele que a questão empresa por empresa não precisa, evidentemente, ser tratada em lei, ela pode ser objeto de regulamentação, mas provavelmente o ato do presidente, ele que vai julgar conveniente, mas possivelmente terá que ser uma medida provisória para entrar em vigor. Ministro, e a concessão de crédito para as empresas mais impactadas pelo tarifaço e o aumento das compras governamentais estão previstos no plano? Previstos no plano. Tá bem?
A próxima reunião vai ser daqui a uma semana. Daqui para lá, o que o empresariado pode esperar disso? Não, a proteção Primeiro, o empresariado tem que agir também em relação à oposição. A oposição está atrapalhando o país. E não sou eu que estou dizendo, é a oposição que está dizendo. Eles estão dizendo que vão atrapalhar o país. Eles estão anunciando isso. Tá? Tem uma brasileira que vai fazer o possível para continuar atrapalhando o país. É difícil entender o que nós vamos. Ou o país se une que é política, discussão política sobre democracia, direitos humanos, não interessa. Nós somos o país campeão de debate democrático no mundo. Nós defendemos os direitos humanos, sobretudo o presidente Lula, em todos os âmbitos, em todas as esferas, em todos os fóruns internacionais. É da essência do nosso DNA. A luta pela redemocratização do Brasil é a essência do nosso DNA. A nossa crítica a qualquer tipo de autoritarismo é da essência do nosso DNA. Então nós estamos conversando, nós estamos na arena que nós gostamos. Agora, discutir isso no âmbito correto, estamos de acordo, mas não podemos prejudicar o trabalhador brasileiro, as empresas brasileiras, porque existe uma força extremista no Brasil agindo contra o interesse nacional. Então o empresariado, além de vir para Brasília, tem que conversar com a oposição, passar a mão no telefone e ligar, né, para a turma que quer ver o circo pegar fogo, parar com isso. Estão prejudicando o país pelo quê? Então, em nome do que nós estamos fazendo isso? Governadores têm que começar a defender os interesses dos seus estados. Passar a mão no telefone, ligar para a oposição, pedir para parar de atrapalhar o país. É o único país do mundo que tem uma força política interna em Washington trabalhando contra o interesse nacional. Tem algum indiano fazendo isso? Tem algum chinês fazendo isso? Tem algum russo fazendo isso? Tem algum europeu fazendo isso? Não. Então nós podemos botar o dedo nessa ferida de uma vez por todas. O governo vai fazer a parte dele. Isso posso te garantir. Mas é preciso ação coordenada das forças nacionais. Estou falando do empresariado, estou falando dos governadores, estou falando de todos, para inibir um crime de lesa pátria que está sendo cometido diariamente nos jornais. Isso aqui não é fake news, é a pessoa que está dizendo o que está fazendo, contrariando os interesses nacionais. Tá bom? Obrigada, ministro. Nós ouvimos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando ao vivo sobre tarifaço direto de Brasília, né, Mariana Almeida? E o que chama a atenção é que ele confirma aí uma reunião remota com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, para a semana que vem e, segundo ele mesmo, pode evoluir até para uma conversa pessoal depois, né, Maria Almeida? Pois é, acho que esse é um fato... Ou presencial, né? Presencial. Acho que isso é um fator importante, né? Porque existe a expectativa, e o governo vem trabalhando com isso há algum tempo, vem falando, inclusive, que assim, hoje é o dia que passam a valer as tarifas, mas o jogo não está acabando hoje, né? Então tem um espaço aí de negociação para acontecer, uma eventual reunião seguida de outras conversas, provavelmente iriam no caminho ou de aumentar o número de exceções ou de eventualmente reduzir a tarifa em si, ou seja, é um âmbito de negociação, a gente já viu acontecer com vários outros países. Claro que aqui tem esse adicional de que tem um tema que é o tema da política, o tema da política e do processo judicial aqui no país, que Fernando Haddad não vai negociar, ou seja, ele não está indo lá com a possibilidade de alterar, e não deveria, nada do que é a prática do Supremo, porque daí é uma outra conversa. Até porque ele fala também, né? A gente vai tratar o que é política da política e economia da economia, e que essa postura, né, de misturar as estações tem atrapalhado muito, segundo disse Fernando Haddad agora há pouco. Pois é, então, do ponto de vista brasileiro, certamente essa mistura atrapalha e, de novo, ele não tem um mandato para isso. Na democracia brasileira, os três poderes estão separados e ele é ministro da Fazenda. Ele não vai interferir e, se interferir, é um problema para a democracia no que está acontecendo dentro do Supremo. Então, o judiciário está separado disso. Bom, então ele vai lá com o ministro da Fazenda, falar com o secretário, né, do Tesouro e tentar chegar em termos econômicos. A gente sabe que, infelizmente, nos Estados Unidos não vai ter um anúncio
anúncio do Bessent fazendo nenhuma redução de tarifa ou abrindo exceção por conta própria. Por quê? Porque uma coisa que tem acontecido lá é que tudo passa por Donald Trump. Tem uma centralização da tomada de decisão e ali sim misturam os canais. Vem a economia, mas vem a política. Em que grau? Até onde estão dispostos a ir os Estados Unidos com relação a esse tarifaço? Lembrando que quem paga a tarifa é o importador, quem tem o efeito no primeiro momento é o consumidor americano e, claro, a gente também sofre porque pode acabar não vendendo em função do aumento de preços. Mas é isso, tem prejuízo dos dois lados. Até onde eles vão esticar a corda a gente não sabe. Abrir canais, o governo brasileiro se posicionar, tentar trazer aí mais argumentos econômicos, ajuda. Vamos ver se consegue resolver.